Então tá, então a gente retoma, né? Nós conversamos aqui no intervalo, então a gente faz assim, eu vou finalizar essa parte de diagnóstico, de análise agora às 11h30, e à tarde a gente fala de diretrizes, objetivos, metas e indicadores. O município de Inocência vai subsidiar assim a nossa análise, lembrando que não é uma correção, tá, gente? Não é uma correção, é pra gente se perceber. Porque às vezes a gente fazendo a leitura, a gente se percebe, né? Isso é muito bom, tá? Então, assim, pode sossegar seu coração. Não é uma correção, é pra gente se percebendo. Aí o outro que está do lado percebe uma situação, o outro percebe outra, e assim tem ajudado bastante olhar a prática. Porque a teoria a gente vai falando, né? A teoria a gente já sabe, a gente sabe o que é análise, a gente já sabe, né? Então a gente vai se percebendo na prática. Só para finalizar essa parte do diagnóstico, então a gente vem construindo esse diagnóstico. Na parte de análise financeira, o que a gente tem que olhar? A Eclene disponibilizou no grupo para a gente, né, um roteiro. Se alguém não tiver acessado, quiser, pede para a gente fazer as análises. A gente tem que fazer uma avaliação de como que está a nossa aplicação nos últimos 4 anos. A gente não vai se projetar para 4 anos? Então a gente tem que olhar como é que está a nossa alocação de recurso, se a gente desenvolveu bem os recursos, se a gente tem saldo de portaria, se a gente não tem saldo de portaria, né? Se a gente executou tudo que se propôs a executar, se tem recurso em conta, se não tem recurso em conta. Então, quando a gente fala dessa parte do financeiro, a gente tem que olhar para tudo isso, para fazer realmente essa análise, e não uma projeção. Por que a gente não faz projeção no Plano Municipal de Saúde de recursos, gente? Diferente dos outros instrumentos, né? A gente tem o quê? O Plano Municipal de Saúde, os instrumentos de planejamento, eles estão instituídos, cada um para o seu papel. Vamos rever isso? Então, o Plano Municipal é meu planejamento para 4 anos. Então, tudo que eu coloco no Plano Municipal como meta, quer dizer que eu tenho 4 anos para entregar, 4 anos para manter ou 4 anos para percorrer, vai depender daquilo que eu definir, certo? Mas eu tenho que entregar em 2025, a gente está fazendo agora 2022 a 2025. Em março do ano que vem, vocês estão entregando 2018 a 2021, correto? Para cada ano do plano, a gente para e faz o que a gente chama de Programação Anual de Saúde, que é a nossa PAS. A PAS, ela foi instituída justamente para essa projeção do recurso, certo? Então, eu não preciso ficar projetando no meu plano o recurso ano a ano, porque para isso eu tenho instituído a PAS. A PAS é o momento em que eu paro, olho para o plano municipal, vejo meta por meta o que eu tenho programado, vejo o meu teto orçamentário, ou seja, o recurso que eu tenho previsto para aquele exercício, correto? E vou anualizar as minhas metas, ou seja, com as minhas áreas técnicas, eu vou olhar para cada meta e dizer o quanto eu consigo entregar naquele ano, né? Pautado no recurso que eu tenho previsto, correto? E aí as minhas áreas vão organizar as ações. Por que no Plano Municipal de Saúde eu não coloco ação? Gente, olha só, se eu trabalho com meta, olha como isso é importante. Se eu trabalho com meta e eu sei que a meta é para eu trabalhar ao longo dos 4 anos, eu vou olhar para o primeiro exercício, eu tenho um cenário, não tenho esse cenário agora? E eu tenho um teto, tenho um cenário, e aí eu vou programar ações e vou anualizar a meta. E vou programar as ações daquele exercício, correto? Se no final do exercício eu fiz o monitoramento e avaliação e eu não alcancei os resultados que eu me projetei, eu tenho que rever as minhas ações, não tem? Não é essa a dinâmica do planejamento? Fazer monitoramento e avaliação não é justamente isso? Estar olhando para os resultados, para ver aquilo que eu alcancei e não alcancei, para poder fazer uma avaliação das minhas ações, para ver se elas estão me levando para o alcance dos meus resultados? Como é que eu vou colocar todas as ações? Eu vou passar 4 anos fazendo as mesmas ações? Que espécie de monitoramento e avaliação eu estou fazendo no meu planejamento? Que espécie? Né? Se eu fiz um planejamento para aquele exercício, programei ações e as minhas ações me levaram a resultados, no próximo ano eu posso continuar mantendo aquelas ações e posso propor novas ações.
vai depender de como eu estou caminhando. Se eu já defino tudo isso no plano municipal, que tipo de monitoramento e avaliação? Eu já estou afirmando que eu não vou fazer nenhum monitoramento e avaliação, que eu já coloquei tudo ali que eu vou fazer em 4 anos, e eu não vou fazer, porque a cada ano um cenário. Por isso que a gente teve tanta dificuldade em fazer as ações de Covid, porque a gente acha que tudo que a gente coloca no papel é para 4 anos, a gente não trabalha 4 anos assim. A gente trabalha um planejamento macro, médio prazo, que é o plano, e para cada plano a gente trabalha com uma paz, justamente para isso. A programação anual de saúde é onde eu faço a programação orçamentária, a programação anual, certo? Programação orçamentária. Estabeleço as ações e vou a cada grupo de relatórios, monitorando e avaliando e me reprogramando. Então, se eu cheguei no final do ano de 2022 e não cumpri metas que eu anualizei, as metas que eu anualizei, baixa isso aí para ninguém ficar olhando lá que não está na hora. Está todo mundo olhando lá. Vou ficar aqui na frente. Então, o que acontece? Se eu programei metas que eu não consegui atingir os resultados anualizados, o que eu vou fazer? A avaliação no RAG, não vou fazer a avaliação? E aí eu tenho um saldo devedor para o próximo exercício, não é isso? Porque no final de 4 anos, eu tenho que fechar aquilo que eu projetei para 4 anos. E isso que eu tenho que fazer ao longo da execução. Se eu começo a efetivamente fazer esse tipo de acompanhamento, de monitoramento e esse tipo de avaliação, com certeza eu vou conseguir ter bons resultados. Vocês estão entendendo? Porque que cada um tem a sua função? Por que tem esse roteiro, né? Porque cada um tem sua função. E o RDQA? O RDQA é a nossa ferramenta de monitoramento, porque não é no RDQA que eu presto contas. Aonde que eu presto contas? No RAG. Toda a legislação fala, usou saldo remanescente, presta conta no RAG. Recurso de portaria, presta conta no RAG, não é isso? A legislação não fala isso? Então, para que eu tenho que fazer RDQA? O RDQA é o relatório de monitoramento. Porque quadrimestralmente eu vou olhando para aquilo que eu planejei para avaliar o meu desempenho. Certo? Não é isso? E se meu desempenho não está bom, eu posso fazer uma intervenção? Posso fazer uma intervenção. Devo fazer uma intervenção. Se eu estou vendo que as coisas não estão caminhando, eu já vou fazendo considerações, recomendações, posso rever ações, reprogramar ações. Isso é dinâmico. Planejamento e execução e prestação de contas caminham juntos. É um processo dinâmico. Então, a gente só está sendo bem-sucedido quando a gente consegue desenrolar esse processo como deve ser, correto? Então, cada um dos instrumentos tem o seu objetivo, tem a sua finalidade e tem o seu papel no processo do planejamento do SUS, desde o planejamento até a prestação de contas, correto? Tá claro isso para vocês? Todo mundo alinhado nessa condição? Outra coisa que eu vou falar para vocês. Nós temos que lembrar também, antes da gente voltar à tarde e falar de diretrizes, objetivos e metas, que nós tivemos a resolução 8 revogada. O que a resolução 8 falava? A resolução 8 falava da pactuação interfederativa. Vamos alinhar outro conceito, certo? Vamos alinhar bem isso aqui para não haver mais dúvidas entre nós, né? Para a gente seguir com segurança. O que acontece? O caderno de pactuação interfederativa, ele disponibilizava um rol de indicadores que deveriam ser monitorados por todos nós, estados e municípios. Gente, indicador é o quê? A ferramenta de monitoramento da meta. O indicador não é a meta, certo? Para cada indicador existe uma meta, não é verdade? Então, se eu falo de mortalidade, o indicador é mortalidade prematura, mortalidade por causas externas. Vamos pegar um outro indicador, mortalidade materna. Indicador, mortalidade materna, que é uma coisa que a gente está trabalhando muito agora, tem até o projeto Bem Nascer, não é isso? Então, mortalidade materna é um indicador estabelecido no caderno que todos têm que percorrer, correto? Todos têm que monitorar, correto? A meta para mim de mortalidade materna em Paranaíba
É uma, porque o meu cenário é esse. Então, o Paranaíba, quando fez uma análise da série histórica, lá em 2018, né, para fazer o plano municipal anterior, e assim como vai fazer para esse, ele viu que, ao longo dos 4 anos, ele fez a média de 2 óbitos maternos. Não é uma média, ele veio fazendo um índice de mortalidade materna de 2 óbitos no ano, 3 no outro, 2 no outro, 3 no outro, certo? Tá. Em compensação, Inocência não teve nenhum óbito materno nos últimos 4 anos, correto? É só uma análise, certo? A meta de Inocência vai ser igual à meta de Paranaíba? Não, o indicador é o mesmo, número de óbitos maternos. Mas a meta é a mesma? Não. Qual que vai ser a meta para Inocência? Manter em 0 o óbito materno nos próximos 4 anos. E para Paranaíba? Pode ser reduzir para 0, pode ser manter 2 óbitos, né? Ou realizar... Você está entendendo? Então, o indicador é o mesmo, é mortalidade materna, mas a meta nunca vai ser a mesma, certo? Então, assim, é muito triste quando a gente pega o plano municipal de um município e do outro e vê que é Ctrl+C, Ctrl+V, copiou a mesma meta. Até a quantidade. Não é. Vai depender da sua análise situacional, vai depender da sua situação no momento. Então, o rol de indicadores era o rol de indicadores que deveriam ser monitorados por todos nós. E para cada indicador existia uma meta, correto? Tá claro isso para gente? Tá. O caderno de pactuação, ele foi definido pelo Ministério da Saúde, foi passado para a gente. Nós, do estado do Mato Grosso do Sul, nós tínhamos o fluxo de fazer essa pactuação de 2 em 2 anos. Como que acontecia essa pactuação? O Estado, porque sabia da sensibilidade das equipes dos municípios, fazia um cálculo, né? A partir de uma série histórica, e fazia uma proposta inicial, mandava para os municípios discutiam, às vezes brigava, entrava em consenso, às vezes engolia, e assim era tratado. E aí depois ficava todo mundo no grupo do planejamento, esperando o Estado disponibilizar o resultado para copiar no relatório. Isso é monitoramento? Não. Cada um deveria ter essa percepção do seu resultado para fazer as suas análises. Como está acontecendo? O que está acontecendo em relação ao óbito materno no meu município? Correto? As mulheres estão morrendo? Estão. Por quê? Quais são as causas? Como que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Cada um tem que fazer a sua análise. Mas ficava todo mundo esperando a resposta da prova para copiar. Agora, com a resolução 8 revogada, o que acontece? Nós vamos trabalhar, eu falei para vocês inicialmente que nós vamos fazer planejamento regional integrado. O planejamento regional integrado, segundo a legislação, deve ser o quê? Ascendente. E vai acontecer de forma ascendente, porque não tem como ser diferente. Correto? Por isso que também nós estamos discutindo os diagnósticos municipais com vocês. A gente se alinhar nessas análises. Por quê? A gente vai finalizar o plano municipal, o ano que vem a gente retoma as discussões, a gente vai construir juntos um diagnóstico regional. E aí a gente vai trabalhar a pactuação regional. Como que acontece a pactuação regional? De acordo com a nota técnica número 20 do ano de 2021, que está até inclusive na página inicial do DigiSUS, para quem não leu ainda, certo? Nós tivemos que estados e municípios pactuarem um rol de indicadores. Então, o que a gente fez? O estado fez uma discussão interna, as nossas colegas, as áreas técnicas fez uma discussão interna sobre a condição da nossa secretária, conosco junto. E aí nós entendemos que o que seria ideal para o estado do Mato Grosso do Sul? Ter um caderno para cada região de saúde? Não. Nós apresentamos em CIB a proposta de adotar um caderno de pactuação regional. Então, todas as regiões vão pactuar os mesmos indicadores, correto? O que acontece? Nós definimos que esses indicadores que a gente já vem percorrendo, né, cada um com suas metas, permanecem. Então, todos os planos vão contemplar esses indicadores que já tinham, a cobertura populacional da saúde da família, saúde bucal, mortalidade materna, investigação do óbito, a água, né?
ter metas para esses indicadores, então todos vamos contemplar esses indicadores no nosso processo de planejamento, correto? Mas a meta, Vanessa, eu vou falar da meta tarde. Como é que a gente vai calcular a meta? Vou falar da tarde, para a gente não perder a linha do raciocínio, tá? Só entender o processo. Os indicadores do programa Previne Brasil e alguns que estão em discussão. Mas essa pactuação da Seara em nível regional, ou seja, o Estado vai ter que olhar para todos os diagnósticos, fazer um diagnóstico, o Estado junto com vocês, um diagnóstico regional, correto? Aí o Estado tem que olhar para dentro de si, para ver como ele quer investir, o que ele está disposto a investir nas regiões, certo? Para poder propor metas regionais. Não tem como propor metas regionais diferentes. Porque como que eu vou propor uma meta para a sua região se eu não sei o que eu quero investir na sua região para aquilo ali, certo? Então a gente vai ter que considerar os diagnósticos municipais para construir um diagnóstico regional, para estudar uma pactuação regional. E quem faz o monitoramento da pactuação regional é o Estado. Então, cada um de nós, município, vai ficar responsável pelo monitoramento das metas do seu planejamento municipal. Correto? É um outro processo agora, certo? Diferente que dos outros estados é que a gente adotou, vai fazer um único caderno. A gente está construindo esse caderno para discussão regional. Então, agora, inclusive, o Paulo Vitor nos falou que até a parte do lançamento da pactuação já vai ficar fora do DigiSUS, porque agora é regional, acho que vai ficar só no acesso do Estado daí, para a gente monitorar, né, a pactuação. Então, o que a gente tem que fazer em nível municipal é cada um abraçar os indicadores e propor as suas metas, correto? Tá. Então, a gente vem construindo esse diagnóstico, veio consolidando, veio fazendo essa narrativa, né? Passou por todas as políticas públicas de saúde que a gente executa no nosso município, fez todo o levantamento dos nossos equipamentos, serviços próprios, do nosso pessoal, né? Para a gente se ver, né? A gente tem que saber o que eu tenho de força, o que eu tenho, né? De fragilidade, fez assim uma análise SWOT, né? Se alguém quiser depois a gente pode até orientar a utilização de algumas ferramentas, mas o foco não é vir aqui falar de metodologia de planejamento, né? É orientar a consolidação desse trabalho para vocês terem um direcionamento. O que acontece? A gente perpassa, faz a avaliação do nosso financeiro. Aí o que acontece? Fez todo esse levantamento, fez todo esse histórico, a gente vai se deparar com uma série de problemas, não é isso? Sem perder do foco o que a gente quer para a gente. O que a gente quer para a gente? Paranaíba quer ser referência em gestão, não é isso? Referência não, outro termo que você usou. O outro município quer ser referência, o outro quer ser, tá entendendo? O outro quer ser, então assim, cada um sem perder o foco daquilo que a gente quer ser. A nossa visão de futuro, correto? Então, aí a gente vai olhar para tudo que a gente problematizou. A pergunta é, vou ter tempo, em 4 anos eu vou resolver tudo que eu problematizei? Não. Eu vou ter dinheiro para resolver tudo que eu problematizei? Por exemplo, a minha infraestrutura, meus equipamentos estão sucateados. Eu vou trocar tudo em 4 anos? Não. Eu vou resolver tudo em 4 anos? Não. Não vou ter dinheiro para tudo? Não. Então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Priorizar. E como que eu vou priorizar? Tem metodologia, tem a árvore do problema e tal, mas assim, de uma forma mais prática. Como que eu vou priorizar? Minimamente olhando para aquilo que tem que dar continuidade, não é isso? Olhando para as questões políticas também, quais são os compromissos da gestão, com certeza, né? Olhando também para quê? Para aqueles avanços ou para aqueles enfrentamentos que eu pretendo alcançar. E aí eu vou estabelecer ali, eu vou elencar ali
os principais problemas que eu vou promover o enfrentamento ao longo dos próximos 4 anos. Por exemplo, isso é importante, porque vocês ficam muito copiando a diretriz dos outros planos. Vou falar sobre questão de alinhamento. A diretriz do seu planejamento, do seu plano municipal, é a resposta, esse caminhamento que você vai dar para os seus problemas. Por exemplo, Paranaíba fez todo o diagnóstico, discutiu as áreas técnicas e eles perceberam que para eles serem a gestão que eles querem ser, que é a visão de futuro deles, eles precisam fazer muito, por exemplo, em relação à atenção primária, porque ela não está sendo resolutiva, ela não está sendo a porta de entrada no sistema de saúde do município, certo? As políticas não estão atendendo, eu estou tendo problemas com mortalidade materna, com a saúde do homem, eu estou tendo problema com a mortalidade infantil, eu tive um aumento no caso de sífilis, eu tive uma série, você está entendendo, na minha avaliação? Então, e aí ele percebeu que a integração da vigilância com a APS é muito sensível, certo? E ele sabe também que ele precisa discutir redes, porque a gente tem que discutir redes, a gente tem que organizar as associações de serviços nas redes, não é isso? E ele percebeu que o quê? Quando ele olha para a urgência e emergência, quando ele olha para a questão da saúde mental, quando ele olhou para a questão da saúde da mulher, como já falei, da rede materna, né? Ele viu uma série de situações ou de problemas que ele precisa promover enfrentamento. Então, ele decidiu que um enfrentamento que ele vai promover, ele, Paranaíba, vai promover, é o quê? É a organização da APS integrada com a vigilância e saúde, com foco nas redes de atenção. Ou é a organização das redes de atenção, promovendo a integração entre a APS e a vigilância. Mas isso se deu, essa resposta se deu, por quê? Porque essa linha de ação surge, por quê? Porque no diagnóstico dele, ele entendeu que esse era o enfrentamento que ele precisava promover. Certo? É uma resposta que ele precisa dar para a sociedade. Abaixo disso existe uma série de objetivos. Mas ele começou a definir a partir do momento que os problemas deles começaram a ser priorizados. O Paranaíba, vou pegar outro possível. Aí o município fez isso, então ele já colocou lá. Bom, eu olhei, problematizei, então eu preciso organizar as redes de atenção no meu município, mas isso só pode acontecer através da integração entre a APS com a vigilância. Então, a minha primeira diretriz é organização das redes de atenção, promovendo a integração entre a APS e a vigilância. Ou, eu não quero explicar como, porque eu já estou explicando como, né? Eu quero só colocar que é a organização das redes de atenção no município. Né? Eu não quero falar de redes, eu quero falar diretamente da vigilância da APS, a organização da APS integrada com a vigilância. Depende única e exclusivamente da resposta que você quer dar, ou do enfrentamento que você quer promover, de como você vai se organizar para os próximos 4 anos. Não, o meu município é pequenininho e eu quero assim deixar muito claro para a população que os enfrentamentos que eu vou promover por políticas. Então, as minhas diretrizes vão ser a atenção primária à saúde. Dentro da atenção primária à saúde, eu vou ter os objetivos para cada política específica. Vai ser vigilância em saúde, vai ser gestão e controle social. E eu quero uma diretriz só para investimento, porque o meu prefeito e o meu secretário estão entregando obras importantes, que foram compromissos políticos. Então, eu quero deixar essas obras em evidência. Então, eu vou ter uma diretriz só para investimento. Porque o investimento acontece quando eu quero fortalecer, quando eu quero ampliar acesso, quando eu quero uma série de coisas. Então, tudo depende do que eu estou entregando, né? Do que eu estou me comprometendo a fazer. Porque, às vezes, a gente fica tão focado em entregar a obra, mas a obra é resposta para algo maior. Então, depende de como eu vou me organizar. Por isso que não copia e cola de ninguém. Certo? O que é problema meu priorizado pode não ser o seu.
são diferentes, situações diferentes, momentos diferentes. Ah, eu quero trabalhar integração da atenção primária com a vigilância, é uma diretriz de trabalho meu. Eu quero trabalhar gestão, porque eu quero ser referência em gestão. Eu quero trabalhar em gestão democrática e controle social. Eu quero trabalhar porque é uma resposta para aquilo que eu venho problematizando. Eu quero trabalhar infraestrutura e investimentos. Eu quero deixar bem claro que tudo que está relacionado a infraestrutura e investimentos, né? Ou equipamentos e investimentos, ou atenção especializada em investimentos, depende do que você quer tratar e de como você quer tratar. Isso é a diretriz, é a linha de ação para onde você vai conduzir a organização do seu processo de trabalho, as suas ações e serviços, certo? Eu quero trabalhar a atenção primária, que é a porta de entrada, que eu quero fortalecer a atenção primária no meu município. Então, uma diretriz minha de trabalho é o fortalecimento da atenção primária. O que é fortalecer a atenção primária? Eu vou investir nos programas, né? Eu vou investir na atenção primária. Então, eu estou falando, quando eu estou definindo como diretriz de trabalho fortalecimento, eu estou dizendo que eu vou investir em tudo, né? Eu vou investir na qualificação, na organização e na infraestrutura e equipamentos, correto? Não vou investir em tudo? Para fortalecer não tem que estar tudo dentro? Aí eu vou ter os meus objetivos. Ah, eu quero trabalhar gestão democrática. Que quando eu falo gestão democrática, eu estou tratando o quê? Dentro de gestão democrática, eu vou tratar a gestão municipal do sistema, eu vou tratar o controle social, né? Eu vou tratar também, eu vou ter um objetivo para investimento, em vez de ter uma diretriz. Quando eu falo de gestão democrática, eu vou trabalhar na organização da infraestrutura do sistema municipal de saúde. Pode ser um objetivo. Então, você tem que entender e se apropriar do seu diagnóstico para você poder definir as suas linhas de ação. Certo? Por exemplo, tem município que faz não sei quantos anos que coloca que a diretriz de trabalho dele é aprimoramento da assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica acontece no município, está indo muito bem, obrigada. A farmácia está funcionando, tem as medicações, tem o equipamento que precisa. Mas o que ele está colocando então que ele vai continuar atrás desse aí? O problema dele é outro. Em compensação, outra situação, o mundo está caindo. E ele coloca lá no planejamento porque o outro colocou, ele foi lá e copiou. Não tem nada a ver. Certo? Então vocês têm que definir o que é rotina, o que dá continuidade, o que é problema a ser enfrentado e de que forma eu vou me organizar. De que forma eu vou organizar? A sua linha de ação, a sua diretriz é simples e puramente o encaminhamento que você vai dar. E abaixo dele você vai se organizar em objetivos e metas. Por exemplo, vamos pegar um exemplo que eu dou sempre, vamos entender melhor isso para a gente fechar o período da manhã? Eu brinco muito, é uma brincadeira, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, mas é uma brincadeira que faz parte da nossa rotina, então é uma forma da gente se apropriar bem. Por exemplo, tem pessoas que ficaram aí 2 anos na casa delas, né? Faz 2 anos que eu estou na minha casa, no Covid, durante o Covid. Diferente da gente que está trabalhando sem parar, né? O que acontece? A pessoa resolveu sair, eu pego sempre a Carolina como exemplo, vou pegar a Carolina. Carolina ficou 2 dias assistindo 2 anos assistindo Netflix, comendo pipoca, algodão doce, maçã do amor, pizza, né? Não foi mais correr, parou a vida dela. Acordava na Netflix, dormia na Netflix com a panelinha do lado. Aí a Carol vacinou a primeira vez, vacinou a segunda vez, vacinou a terceira vez. Aí a Carol sai para passear, né, depois desse período, e vê uma farmácia e resolve fazer o quê? Pesar. Quando a Carol sobe na balança, ela descobre que nessa brincadeira desses 2 anos, ela aumentou o peso dela em 20 quilos. Aí ela fala, meu Deus, né? Acho que eu vou ter que fechar a minha boca, né? Então, será? Daí ela sai reflexiva, pensando, correto?
Aí a Carol já sai pensando que ela tem um objetivo, porque ela subiu na balança e detectou que ela teve um aumento de peso que ela, né, falou, não é esse meu peso, e ela detectou que ela já sai com um objetivo. Que objetivo que é? Perder peso. Perder peso é o objetivo dela, certo? Só que daí, no meio do caminho, a Carol encontra a Fátima. A Fátima é uma servidora da saúde, né? Antenada, tal. Daí a Carol fala, amiga, você nem sabe há quanto tempo, né? Nossa, Carol, você ganhou uns quilinhos, 20 quilos. Na Netflix e comendo. Mas eu já decidi, amiga, tô com um objetivo definido, vou perder peso. Aí a Fátima fala, mas Carol, você tá meio batida, né? Você tá estranha, será que é só isso mesmo? Não é bom você fazer uma consulta antes, né? Você ficou dois anos em casa. Olha, eu como sua amiga, eu te oriento a fazer uma consulta, né? Não vai sair fazendo qualquer regime, né? Sem um acompanhamento, né? Vai lá passar por uma consulta. A Carol é mesmo, né? Eu não tinha pensado nisso. Aí a Carol vai, marca uma série de exames e faz os exames dela. No dia lá, ela vai lá buscar o resultado do exame, correto? Quando chega lá, a Carol se depara com triste realidade, porque ela já é idosinha e aí ela tem uma série de enfrentamentos a acontecer. Ela descobre que a pressão dela está lá em cima, né? Que ela desenvolveu um quadro de diabetes, que mais? Que ela está com um problema no joelho, um problema na coluna, hipertensão, tá? Então, assim, ela detecta, através dos exames, uma série de agravos, correto? Certo? Então, o problema da Carol deixou de ser apenas o ganho de peso. Ela tem mais problemas a serem enfrentados. E daí ela vai para casa dela desacorçoada, liga para a Fátima e fala, olha, o negócio é o seguinte, o bicho pegou. Né? Eu achava que era só eu fechar a boca, mas estou com esse problema, com esse problema. Então, ela faz uma leitura do cenário. Primeira coisa que a Carol tem que considerar, quanto tempo ela demorou para chegar nesse estado? 2 anos. Ela vai resolver o problema do dia para a noite? Não. Se ela começar a pensar que ela vai resolver o problema do dia para a noite, ela já está fadada ao insucesso, certo? Ela já vai começar, já vai sair, não vai nem sair do lugar, porque já vai começar a pensar coisas que são impossíveis de alcançar. E quando nós, seres humanos, trabalhamos com coisas que são impossíveis de alcançar, a gente fica o quê? Desestimulado. Isso é uma realidade para todos nós, correto? Como que eu vou trabalhar com metas no meu plano municipal, que eu já vou apresentar para os meus colegas, para as áreas técnicas, eu, município, que coisas que eu nunca vou alcançar, que não são a minha realidade, né? Que são resultados impossíveis de ser mensurados. Como é que eu vou trabalhar com isso? Que tipo de processo de planejamento eu estou fazendo? Que tipo de resultado, que qualidade é essa que eu estou buscando, correto? Bom, aí o que a Carol vai pensar também? A Carol, antes dela começar qualquer planejamento para enfrentamento do problema, do cenário que ela está visualizando na frente dela, ela tem que pensar o quê? Ela tem que pensar, primeiramente, o que ela quer de fato. Porque se ela disser que ela quer só perder peso, né, Fátima? O que vai acontecer? Todo o processo de trabalho que vem depois vai estar relacionado apenas à perda de peso. Mas se ela disser que ela quer ter qualidade de vida, mudou o objetivo dela, é mais amplo, ela vai ter que promover outro tipo de enfrentamento. Então, tudo que vem abaixo vai estar direcionado a mais do que perder peso. Perder peso vai se tornar uma meta, porque o objetivo dela é maior. Vocês estão me entendendo? Tá claro isso para vocês? Olha só. Quando tudo parte da premissa de que eu preciso olhar o tempo e definir o objetivo. Eu preciso saber o que de fato eu quero resolver, o que eu vou enfrentar. Se eu disser
que o meu problema é só perder peso, o meu objetivo é só perder peso, toda a minha programação, todo o meu esforço, toda a minha organização vai estar focado apenas a perder peso. Mas se eu disser que é ter qualidade de vida, todo o meu planejamento abaixo está focado em ter qualidade de vida. E perder peso passa a ser uma meta para que eu possa ter qualidade de vida. Por isso que é tão importante eu conhecer a minha realidade. Por isso que a análise situacional não é para encher linguiça, que nem todo mundo fala. Por isso que a análise situacional não é para eu ficar indo lá no Google, copiar o que está no Google e colar num documento e falar que eu fiz uma análise. A análise é o momento de eu conhecer a minha realidade para que eu possa estabelecer os meus objetivos e as minhas metas, principalmente metas que eu possa alcançar. Carol decidiu então, nessa reflexão dela, que o objetivo dela é ter qualidade de vida, certo? Então ela já inicia com aquilo que mais incomoda dela. Ela já vai estabelecer uma meta que está relacionada ao número de quilos que ela precisa perder. Então ela vai considerar: eu ganhei 20 quilos em 2 anos. Minimamente, para eu voltar ao estado inicial, né? Minimamente, se for o caso, ou para manter, porque de repente para ela manter, para ela tá ótimo aquilo ali, ela quer manter. Então vai depender do que ela quer. Para mim pode ser bom, para você pode ser ruim. Mas no caso da Carol é a perda. Então ela vai dizer assim: minimamente eu devo considerar um mesmo período. Não adianta eu estabelecer como meta que eu vou perder 10 quilos em um mês, porque eu não vou. E outra coisa, eu fiz uma outra avaliação. Eu fui avaliar a minha situação financeira e percebi também que eu não tenho recurso nenhum, minha conta está no vermelho. O meu enfrentamento vai ser num cenário ruim, certo? Sem recurso, sem grandes perspectivas, eu tenho que enfrentar o problema. Então eu já não posso começar pensando em dar um salto gigantesco do dia para a noite, ou num período muito curto de tempo, que eu já estou errando a partir dali, eu já estou definindo algo inatingível, certo? Então, o que eu vou considerar? Eu vou considerar o período que eu cheguei, que seria a minha série histórica, os fatores que me levaram a chegar lá, que eu já elenquei aonde? Na minha análise situacional. Qual o valor, da onde eu estou saindo, qual o meu valor hoje? Hoje, qual o seu valor hoje? Hoje é 90, certo? Reduzir 20, chegar a 70, não é isso? Não é isso? Então, ela já vai fazer uma meta, ela vai estabelecer que ela precisa perder 20 quilos, ou seja, sair dos 90 e chegar a 70. Quando a gente escrever a meta, é legal a gente ter entre parênteses, se for percentual, ou se for um caminho a percorrer, da onde eu estou saindo e para onde eu quero chegar. Porque deixa isso muito claro na hora do monitoramento. Se é reduzir 10%, 10% é sair daqui e chegar aqui. Quanto que é hoje? É tanto. 10% é menos tanto, que dá tanto. Então, deixar isso bem claro, num parênteses ali na descrição da meta. Isso facilita muito o monitoramento, a gente consegue visualizar, é ótimo. Então, é uma meta. Outra meta que ela vai estabelecer, porque o objetivo dela é ter qualidade de vida e a perda de peso veio, né? Ela vai dizer assim para mim assim, que ela vai fazer um acompanhamento médico e nutricionista. Então, ela vai fazer um acompanhamento que ela consegue bancar. Então, ela vai fazer uma consulta mensal. Quanto que dá por mês? Uma consulta por mês a cada 12 meses. 12 consultas. Por 2 anos, porque o planejamento dela é para 2 anos. 24 consultas. Porque a consulta está relacionada à qualidade de
vida. E assim sucessivamente, correto? Tudo isso para ela ter qualidade de vida. Então, tudo aquilo que ela puder fazer, com o recurso que ela puder fazer, ela vai fazer. Agora a gente vai para outro cenário. A Carol não quer nem saber dos agravos que ela tem que enfrentar. O negócio dela é só perder peso, porque ela acredita que perder peso, o objetivo dela, vai resolver os outros problemas. Se ela perder o peso, eu não tinha nada disso, eu ganhei porque eu fiquei em casa. Agora eu não vou ficar mais em casa, se eu perder o peso, os meus problemas estão resolvidos. É o que ela analisou naquele momento. Ela foi para a conta bancária dela, está devendo para Deus e o mundo, não tem dinheiro para nada. Então ela acabou, tirou da vida dela qualquer possibilidade de fazer uma academia, uma cirurgia plástica, né? Qualquer coisa que tenha que entrar com recurso. O negócio dela vai ser enfrentar o problema na cara dura, né? Então ela começa estabelecendo metas. Aí a Carol senta e fala assim: quer saber? Hoje, a partir de amanhã, eu vou caminhar 2 vezes por dia, 5 dias de semana. Quero ver se eu não emagrece, né? Aí eu falo para vocês, 2 anos em casa sem caminhar, para lugar nenhum. Você tem certeza que você vai caminhar 2 vezes por dia, 5 vezes por semana? É a sua realidade? Não. Se você estabelece isso como meta, o que vai acontecer? Você vai fazer? Não. Sua meta, seu objetivo já está comprometido. Seu objetivo já está comprometido. Porque você pode ir até no primeiro dia, no segundo você não vai, você não começa a ter resultado, você não começa a enxergar o que está acontecendo e você desmotiva. E você vai piorar o seu problema, porque vem ansiedade, vem tal, você fica frustrado, a coisa não acontece, você não começa a ver resultados, não apresenta resultados, começa a ser cobrado externamente, você se frustra e o seu problema se aumenta. Muda, o cenário, em vez de melhorar, o cenário piora, certo? Ou senão ela fala assim, eu vou perder 5 quilos por mês, só fechando a boca. Será 2 anos. Eu considerei os fatores que me levaram para essa história, né? Eu considerei o percurso que eu fiz para estabelecer essa meta, eu considerei... Então, assim, como é que eu vou sair estabelecendo metas sem entender a situação e sem entender até onde eu posso ir e como eu posso ir? E quem melhor do que cada um na sua expertise para dizer isso para a gente? Tá vendo por que a gente não faz planejamento sozinho? Como é que o Isaías, a Vanessa, a Carol, o Claudinei vai sentar numa sala e vai definir meta para todo o planejamento da saúde, para toda a saúde de um território, de um município, né? Se ele não conhece a realidade. Mais uma coisa que eu vou falar para vocês, e isso é só como que eu vou falar para vocês, é um incômodo que eu quero causar. Quando a gente contrata, a pessoa vem, faz e deixa para você lá e vai embora. Qual pertencimento você tem se você não participa? Como que eu, sozinha, que faço parte do processo, não posso definir metas para todos? Como que vem uma pessoa que nunca participou da sua rotina, que desconhece totalmente seu processo de trabalho, que desconhece o que você faz no território, que desconhece a realidade do território, tem condição de estabelecer as suas metas? Você vai prestar contas? Como é que você vai prestar conta de algo que você nem conhece? Uma reflexão sobre as coisas que vêm acontecendo no nosso estado, né? As pessoas vêm no município, faz, não conversa com as equipes, pega o dinheiro, vai embora e deixa a bomba na mão de vocês. Então, para contratar, a gente também tem que participar da capacitação e saber o que fazer, para a gente poder cobrar. Peraí, como assim tá pronto?
Vocês não buscaram dados, não levantaram informação, não conversaram com as equipes, a gente não passou nada para vocês. Como que vocês definiram essas metas? O meu dinheiro tem que ser aplicado a partir daí. Eu tenho que prestar conta disso aí que você está colocando no papel. E como eu uso muito o exemplo da minha mãe, que ela fala assim, que até para a gente contratar um trabalho, a gente precisa saber entender do trabalho. Então, vocês não estão aqui perdendo tempo. Ah, eu estou aqui, mas o meu município vai pagar para fazer. Mas você sabe, pelo menos você tem que saber o que você tem que cobrar do que você está contratando. Porque você vai ter que prestar contas disso. Você vai ter que prestar contas disso. Vocês viram o peso e a importância de ter objetivos e metas bem definidos? E que não tem como que o que inocência estabelecer para eles vai ser a mesma coisa parecida. Não tem. São realidades e momentos diferentes. Aí ficam bravos comigo, né, secretária? Quando eu falo lá na web, gente, Ctrl+C, Ctrl+V, não. Não pode. Não tá certo, porque você vai prestar contas disso. Pense na segurança de vocês. No Natal, no Ano Novo, todo mundo feliz, em paz com a consciência. Porque se a gente continuar insistindo, uma hora a gente vai ter um problema sério e não vai ter como se explicar. A meta é tudo. O objetivo é tudo. As ações que a gente vai programar lá na programação anual de saúde, para o cumprimento e o atingimento da meta, elas passam a ter responsabilidade e serem construídas com responsabilidade quando a gente sabe o horizonte que a gente tem para atingir. Se eu disse que eu vou reduzir tal problema no meu município, as minhas ações têm que estar focadas nessa redução. E meu monitoramento tem que ser com esse olhar. Eu tenho que olhar para saber se eu vou reduzir efetivamente, se eu estou reduzindo efetivamente. E se eu não estou reduzindo efetivamente, eu tenho que levar o problema para a discussão do coletivo. E eu tenho que levar lá para a minha secretária. Secretária, essa meta trata da redução desse agravo. A gente está fazendo ação assim, 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 mas a gente está tendo resultado. O que a gente pode fazer? É eu chegar na minha prestação de contas e dizer, olha, as nossas metas são essas, os nossos indicadores são esses, os nossos resultados são esses. A gente está avançando nisso, por causa dessa ação, né? E isso é gradativo, vai modificando todo o nosso processo de trabalho e acaba promovendo uma série de enfrentamentos que a gente discute muito. Por exemplo, no Planifica SUS, a planificação é o quê? Não é a revisão dos processos de trabalho, a organização dos processos de trabalho, e não cobra muito da gente conhecer o território, que as equipes conheçam os seus territórios? Quando a gente começa a publicizar metas, a passar, a fazer as pessoas entenderem, finalizar o plano, chamar todo mundo, a secretária vai chamar todo mundo que eu conheço ela é né? Ponta firme e falar, olha, fulano, essas aqui são suas metas. Você vai lá olhar a sua programação anual de saúde, se a gente já fez, ou se a gente vai fazer, porque a programação deveria estar feita, mas como a gente está trabalhando plano, né, e a gente alinhou tudo isso, venham olhar, agora as suas ações têm que ter direcionamento. Eu vou cobrar de você, Isaías, se a gente reduziu isso, ou se a gente ampliou isso. E quando a gente começa a dar nome para as metas, isso é seu, isso é seu, isso é seu. E esse documento é nosso. Nosso. Eu posso promover a minha gestão tranquilamente. Tranquilamente. Certo? Então a gente precisa se apropriar realmente. Precisa. Quando for lançar o orçamento, né, Eloá? Quando o CIOPES informar o executado, eu não vou ter problema, porque as minhas metas e as minhas ações estão de acordo com aquilo que eu programei e que eu executei. Nunca mais ocorreu o risco de alguém abrir o meu sistema de prestação de contas e encontrar que eu gastei 1,5 milhão fazendo uma reunião técnica. Não é verdade? E isso é culpa do gestor? Essa situação? Não.
Mas também para que eu possa cobrar, eu preciso que todos estejam envolvidos no processo e entendam o processo. É interessante que vocês falam para os seus colegas, ou apresentem lá as oficinas, ou assistam junto com os demais, aqueles mais resistentes, assistam com vocês, peguem os cadernos, peguem as metodologias, informem as pessoas, façam ler, porque resistência existe. A gente falou muito isso ontem, né, gente? Em Coxim. Como é difícil, porque esse negócio de que sempre foi feito assim. Gente, vamos pegar assim um exemplo bem simples. Em 1800 a gente se vestia de um jeito, hoje a gente se veste de outro. Durante o caminho, a gente chegou em momentos que a gente usou roupas parecidas, que é a moda. Mas, e aí? Não teve que mudar? Vê se alguém quer ficar saindo que nem saía em 1800. Vê se tem alguma mulher na rua com aqueles vestidos. Tem. Mas sempre vestiu assim, eu vou falar? Não, em 1800 era assim. 1900 era assim. Em 2000 é assim. Hoje é esse o momento. E a gente precisa se adequar. Porque nós não somos donos da nossa vida. Nós executamos recurso público. E você está junto comigo no mesmo barco. A responsabilidade é minha e sua também. Tudo que vocês fizerem, registrem. Registrem. Apresentou para o conselho, registrem. Trabalhem com os anexos. O de Jesus permite todos os anexos. Trabalhem com os anexos. É importante. Fez audiência pública? Tem convite? Faça o convite. Não é assim que acontece, mas eu vou. Põe lá, põe um relatório fotográfico, põe a apresentação. Se respaldem. Mostrem com transparência o processo. Porque a gente não faz nada errado. Mas a gente não está sabendo fazer como deve ser feito. Então a gente precisa retomar tudo isso para a gente poder o quê? Se garantir nesse acompanhamento das nossas contas. Certo? E também, gente, tem uma questão também de ética, porque a gente fala muito que nossos valores são a ética, e tem também a questão da nossa competência em xeque, né? A nossa competência em xeque, porque nós não somos os profissionais. Então, a gente precisa se qualificar para ter maior qualidade no nosso processo de trabalho. A gente finaliza o período da manhã e retorna às 13h?